Momento de reflexão, meditando na Palavra de Deus, com o pastor Isaac Vilela. Amados, vamos então meditar na palavra de reflexão na manhã desta quarta-feira, aqui no programa Gospel São as Antigas, pela Rádio Emanuel. Nós vamos começar aqui a trazer uma série de mensagens, sempre buscando um tema cada semana. E hoje, nesta manhã, eu quero trazer aqui a primeira parte desta mensagem que fala-nos sobre a salvação. Como acontece o processo da salvação, passos importantes para a salvação conforme a própria Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e conduta, nos ensina e nos revela. E para nós começarmos esta mensagem, eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 2. Nós estaremos lendo versículos 8 até o versículo de número 10. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao versículo 10. Olha o que a Bíblia nos diz. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Com esse texto de Efésios capítulo de número 2, quero trazer aqui uma simples palavra sobre o processo da salvação, esta dádiva, este grande presente de Deus para a humanidade. Posso dizer que uma das maiores e mais importantes promessas de Deus, reveladas na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, é concernente à salvação, à vida eterna. E nós percebemos aqui a grande preocupação do apóstolo Paulo em falar sobre este assunto tão importante. É bem verdade que quando nós falamos acerca dos passos importantes, acerca da salvação, como se procede, nós percebemos que grandes religiões do mundo interpretam a questão da salvação apenas de dois modos. O homem é salvo pelas obras ou pela graça. Eu não sei se você já percebeu isto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesta manhã de quarta-feira. Quase todas as religiões do mundo se procede com esses dois modos. O homem é salvo pelas obras ou salvo pela graça. E mesmo aqueles que adotam este meio termo, que é chamado sinergismo, onde Deus faz uma parte e o homem faz a outra, não consegue escapar do propósito de buscar a salvação pelo merecimento. Na verdade, esses dois métodos não podem caminhar juntos, são mutuamente excludentes. Se a salvação é pelas obras, não pode ser pela graça. Você está entendendo? Você está me compreendendo? Se a salvação é pelas obras, então não é pela graça. Se é pela graça, então não é pelas obras. Dentre todas as religiões, somente o cristianismo ensina que a salvação é pela graça e não pelas obras. A salvação é concedida por Deus, meu querido, de forma gratuita.
e não alcançada por méritos humanos, por esforço humano. A salvação é concedida por Deus, é dom de Deus. A salvação é resultado do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e não daquilo que nós fazemos para Deus, não daquilo que nós esforçamos para fazer para o nosso Deus. E o apóstolo Paulo aqui trata deste tema no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos 8 ao versículo 10. E ele destaca aqui nestes versículos pelo menos 3 verdades importantes. E a primeira verdade nós vamos meditar agora na manhã desta quarta-feira aqui no programa Gospel Suas Antigas. Primeiro, vejamos o que está escrito lá em Efésios capítulo 2 e o versículo 8. Nós encontramos que a graça é a base da salvação. Eu vou repetir para você não se esquecer disso. São 3 importantes pontos aqui nestes versículos que o apóstolo Paulo apresenta na revelação desta palavra. É bem verdade que quando Paulo estava escrevendo estas palavras, ele estava sendo inspirado pelo Espírito de Deus. E o primeiro ponto importante que eu vejo aqui é que ele diz claramente que a graça é a base da salvação. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvo. O fundamento da salvação é a obra sacrificial e substitutiva de Cristo na cruz do Calvário por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A Bíblia fala assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus nos substituiu, ele se fez pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus, destinado a nós, e a Bíblia diz que ele cumpriu a lei por nós, satisfazendo assim completamente as demandas da justiça divina. Cristo pagou a nossa dívida, ele morreu a nossa morte. Agora não existe mais nenhuma condenação contra nós, não existe mais nenhuma condenação a você que decidiu aceitá-lo como único e suficiente Salvador da sua alma. Fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. A obra de Cristo por nós, e não a obra para Ele, é a base da nossa salvação. Eu vou repetir para você nunca se esquecer disto. Foi a obra de Cristo por nós, e não a nossa obra para Ele, sendo a base da salvação. É isto que significa: pela graça sois salvos. A salvação não é uma questão de merecimento. A salvação não é porque eu mereço, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu desci as águas batismais, não é porque sou membro de uma igreja, sou um obreiro. Não, a salvação não é por merecimento. Não alcançamos a salvação como um troféu que recebemos honra ao mérito. Não, a salvação é um presente merecido. Recebemos ela de forma gratuita. É a dádiva de Deus e não a conquista humana. É a dádiva de Deus e não a conquista humana. Meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo na manhã desta quarta-feira pela Rádio Emanuel, você precisa entender que
diante desta palavra que nós estamos falando, esta palavra de reflexão sobre este tema tão importante, salvação, a primeira parte desta mensagem, você precisa entender que a salvação é alcançada através da graça. Graça, no original, significa favor imerecido. Ou seja, você não merece ser salvo. Eu não mereço ser salvo. Mas simplesmente nós fomos escolhidos por Deus. Na eternidade, desde o ventre da sua mãe, Deus já projetava esta salvação para mim e para você. E você precisa entender que a salvação vem pela graça. Não é porque você obedece dogmas religiosos, não é porque você se procede deste jeito, daquele outro jeito, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir. Não. A salvação vem pela graça, favor imerecido.